Então, Bolsonaro é o seguinte: a papuda ali espera. É essa situação. Por isso todo esse desespero, não é? Todas essas situações de manifestações agora. Essas manifestações têm objetivo certo e determinado. Só que na perpetração desse objetivo certo e determinado, Bolsonaro acaba cometendo crimes. E, na minha opinião, Bolsonaro comete mais 3 crimes, que acredito, inclusive, vai para sua conta. Mas não só ele. Silas Malafaia também comete crimes, notadamente crimes contra a honra do ministro Alexandre de Moraes. Tive notícias que Alexandre de Moraes já entrou com ações judiciais em relação à esfera civil, indenização por danos morais contra Silas Malafaia. E que o evento de hoje redundará em mais ações. Inclusive, Silas Malafaia já foi condenado, por exemplo, condenação essa confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a pagar quase R$ 300.000 para o deputado federal Freixo, que hoje é ali secretário da Embratur, o Freixo. Pois é, ele já foi condenado a pagar quase R$ 300.000 por indenização por danos morais. Silas Malafaia, de forma recorrente, ataca a honra de Alexandre de Moraes. Eu mostrei ontem para vocês, na live da manifestação, que Silas Malafaia começa a sua fala dizendo: Alexandre de Moraes é um criminoso. Pois bem, isso além de ser crime, pode ser ali intitulado como crime de injúria, de calúnia, de difamação, também é um ilícito civil, em que cabe indenização por danos morais. Além de ataque à honra, ele comete crimes, que acredito que também ele comete o crime, Silas Malafaia, de tentativa ali de obstrução do processo. E ele comete o crime de incitar as pessoas ao crime. Inclusive, isso pode ser caracterizado também dentro dos crimes capitulados contra a democracia, a depender da gravidade dos fatos. E Bolsonaro da mesma forma. Bolsonaro, a situação dele é um pouco mais grave. Por que a situação de Bolsonaro é um pouco mais grave? Porque Bolsonaro não é só indiciado. Bolsonaro agora é também denunciado, inclusive pelo crime de organização criminosa armada e pelo crime de tentativa de golpe, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pelo crime de dano qualificado ao patrimônio público, dano qualificado ao patrimônio tombado, e ele é denunciado. Então, Bolsonaro, na minha opinião, comete o crime de obstrução de justiça, de coação no curso do processo e também o crime de obstrução da justiça. Vamos dar uma olhadinha nessa situação? E ele produz prova contra ele mesmo. E Silas Malafaia também comete o crime, na minha opinião, de incitação ao crime e crimes contra a honra do ministro Alexandre de Moraes. Pode ser, inclusive, caracterizado também crimes contra a atividade judicial. Pode, André? Pode. Agora, o que tem que haver? Tem que haver a manifestação daquelas pessoas que entendem as representações, e já foram feitas 2 representações, daqui a pouco eu vou te mostrar, e o próprio ofendido também pode se colocar nessa situação, como, por exemplo, Alexandre de Moraes, ali provocando o Ministério Público Federal contra Silas Malafaia e o próprio Procurador-Geral da República agir também, tá bom? Vamos ver aqui todo esse contexto para a gente entender um pouco? Isso tudo que eu estou a te explicar está dentro do contexto aqui da flopada manifestação de Bolsonaro, que reuniu um pouco mais de 18.000 pessoas no ápice do evento, segundo o levantamento da USP. Ontem eu fiz live sobre esse evento e expliquei para vocês que, na minha percepção, tinha de 20 a 25 mil pessoas no máximo. A galera que estuda essa situação da USP disse que chegou no máximo a um pouco mais de 18.000 pessoas, tá? Então, mais ou menos dentro daquilo que a gente colocou dentro daquela perspectiva, até porque o ambiente, ele é pequeno,
e havia vários vãos, espaços sem ninguém ali no evento. Totalmente flopado. Bolsonaro esperava, a princípio, 1 milhão de pessoas, depois ele baixou e disse que esperava 500 mil pessoas, e, segundo a USP, um pouco mais de 18 mil pessoas apareceram nesse evento. E a gente tem que falar que o fundamentalismo religioso está imbricado diretamente com essa situação. Várias pessoas foram levadas a partir de líderes religiosos que levaram essas pessoas. Entende? Foi levadas a partir daquele sentimento religioso. Entende? Onde se mistura política, religião, e a gente acaba encontrando o que ocorreu aqui, que foi um movimento antidemocrático. Aí, André, foi pacífico, foi pacífico em tese, né? Teve um deputado bolsonarista lá que foi para cima dos seguranças, porque queria passar, porque ele era deputado, parece que estadual, não sei. Não vou mostrar aqui, não vou. Depois talvez eu mostre, mas eu não vou mostrar. Tem que ter, né, gente? Sempre tem que ter. Esses bolsonaristas são tal. Mas flopou geral, tá, meu querido? Flopou o evento. Apareceu os oportunistas, Cláudio Castro, governador de São Paulo, apareceu Tarcísio, oportunista também, né? Bolsonaro ali se colocou como um candidato a presidente da República, coisa que ele não é, mas eu sempre falo isso para vocês, que ele está valorizando o capital político dele para, em 2026, vender o capital político dele. Vendeu o capital político dele. Bolsonaro quer dinheiro. Bolsonaro vende perfume, Bolsonaro agora vende capacete. Bolsonaro quer dinheiro. Entendeu? E ele faz tudo isso para, além de atentar e incitar as pessoas ao crime, atentar contra a democracia, um ato de coação no curso de processo, de obstrução de justiça, ele ainda incita as pessoas novamente. E eu, inclusive, falei para vocês, eu assisti todo o evento, sou obrigado a assistir. Isso aqui tem um objetivo certo e determinado, que é o quê? Tentar tirar Bolsonaro da cadeia. Anistia não é para aquelas pessoas, não. Anistia é principalmente para Bolsonaro, tá bom? E outra situação, Bolsonaro sendo preso, eles estão fazendo já a cabeça das pessoas para levá-las novamente para o matadouro, como foi levadas no 8 de janeiro. As pessoas foram levadas no 8 de janeiro, a partir de toda uma lavagem cerebral, de um fanatismo, em que Bolsonaro se coloca como pobre coitado lascado. Então, esse movimento aqui não vai parar. Foi agora em Copacabana, dia 6 vai ser em São Paulo, e lá de São Paulo eles vão organizar em outro local. Porque é para fazer a cabeça das pessoas, para quando Bolsonaro for preso, o gado ir novamente para o matador e novamente vão preso. Eu tenho que dizer. Então, tem esse aspecto, tá bom? De tentar uma anistia para Bolsonaro, não vai ter. Então, é alimento para a extrema-direita, para um novo ataque que eles farão assim que Bolsonaro for preso. É para isso aqui. Mas é mais do que isso. É também para vender o capital político de Bolsonaro. Em 2026, quem pagar mais vai ter o apoio de Bolsonaro. Essas são as minhas percepções. Você não é obrigado a concordar, mas enfim. Mas tem outra situação também, esse movimento aqui, que é exatamente de atacar o Supremo Tribunal Federal e tentar trazer descrédito ao Supremo Tribunal Federal. Mas flopou geral. Essa manifestação aqui, ela tinha um cunho global. De todos os países ia ter manifestação aqui contra a ditadura de Alexandre de Moraes e do Brasil, e a favor de Bolsonaro. Flopou em tudo quanto é lugar. Não só aqui no Brasil flopou, mas em outros países também. Essa manifestação aqui foi um fiasco. Olha aqui. Vou botar grande. Tá aqui, ó. Flopou ato de Bolsonaro. Reuniu um pouco mais de 18 mil pessoas, segundo a USP. Olha aqui. Isso aqui foi um fiasco. Essa foto aqui foi a melhor. A pessoa que mora no prédio que estava bem lá colocou sem anistia. E Silas Malafaia assumiu aquela posição de tiro, porrada e bomba. Silas Malafaia. Já que Bolsonaro não pode, Bolsonaro assumiu uma posição de vítima, de pobre coitado lascado, ele não pode assumir a postura de tiro, porrada e bomba. Quem assumiu? Silas Malafaia.
Então, 2 situações que eu falei para vocês, que têm o objetivo certo e determinado em relação a essas manifestações. Quando Bolsonaro for preso, levar as pessoas novamente para as ruas, para o matadouro, como ocorreu no dia 8 de janeiro, e mais do que isso, tome cuidado. Bolsonaro, ele está desesperado. E Bolsonaro não quer ser preso. Para que haja a invenção de um novo atentado, para ele se colocar como vítima, se vitimizar e se colocar como Marte, não custa nada para essa extrema direita. Um novo atentado para Bolsonaro se fazer de vítima, igual da faqueada, e tentar comover as pessoas para ele não ir para a cadeia. Andréia, você não está delirando, não? Não estou delirando. O que eu vi naquela manifestação foi desespero. Desespero de Bolsonaro para não ir para a cadeia. E como a manifestação flopou, Bolsonaro vai se desesperar ainda mais. Porque ele tá que nem cachorro acuado. Tá rangendo, tá latindo. E nesse desiderato de tentar se salvar a todo custo, ele comete crime no caminho. Não só ele, Silas Malafaia também, como eu acabei de te explicar. Então vamos ficar atento a essa situação. Agora, PGR tem que se levantar. Tem que se levantar. Olha aqui o que eu te falei. Silas Malafaia já foi condenado a pagar 280 mil ao deputado federal Freixo por mentiras e fake news contra a honra do deputado. Decisão essa confirmada pelo STJ o ano passado, pelo Superior Tribunal de Justiça. Silas Malafaia tem vários processos no lombo dele já. E com certeza vai ter mais processo aí vindo de Alexandre de Moraes. E depois não adianta se fazer de vítima, de pobre coitado lascado, de perseguido pela ditadura de Alexandre de Moraes. É Paulo Gonet, que tá indo para cima e que vai para cima. Dá aquela paradinha, toca no like. Toca no like. Coloca. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Bolsonaro, a papuda lhe espera, mané. Toca e bota, sem anistia. Muito obrigada, meu querido e minha querida, pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, Andréia, não se preocupe, não se preocupe. Vai se lascar. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Beijo no seu coração, até a próxima live. Se cuida, até a próxima live. Tchau, tchau.